Olá, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Nem pelo coisa até. Roberto, boa noite, que ele está lá nas Arábias. Tem que entrar pelo Boa tarde, celular. Fábio, Wagner. Vamos então dar início. Antes de eu passar a palavra então para o Magno, que vai ter então a honra, né, de apresentar o Wagner para a gente, gostaria só de dar alguns comentários, lembrando então que quem está inscrito no evento, no final da sessão, nós vamos colocar um link que vocês têm que acessar para fazer a inscrição, assinar a lista de chamada. Lembrando que nós temos um grupo de WhatsApp. Esse grupo, eu vou passar o link daqui a pouco também para vocês. Quem ainda não participa e tem interesse, vai lá que a gente passa várias informações importantes em relação ao evento e relacionadas à proteômica em geral, tá bom? Outra coisa, lembrando para quem ainda não fez, se inscrever no YouTube, no canal do YouTube do BR Prot. Lembrar, então, de deixar o joinha aí para a palestra do Wagner, né, Wagner? E claro, dar uma navegada lá, que nós temos vários vídeos, não só dessa temporada, como da primeira temporada do ano passado. Então, tem vários vídeos legais, dá uma navegada lá, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Magno, que vai nos apresentar o Wagner. Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que sim, né? Bem-vindos a mais esse seminário do My Friends Massa, né? E hoje a gente vai ter o prazer, então, de ter conosco o professor Wagner Fontes, que é um companheiro aí de longa data. O professor Wagner, ele tem um currículo bem peculiar, como vocês vão ver. Agora, ele possui graduação na Faculdade de Medicina da USP, em 1987, e depois fez uma especialização em cirurgia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1990. E depois ele fez um salto e fez uma especialização em análise de proteínas pela Universidade da Califórnia, né, em São Francisco, numa parceria com a Applied Biosystems. Wagner, se eu estiver falando alguma coisa errada, aí você me corrige, tá bom? Tranquilo, é isso mesmo. Em 1991. Aí depois ele fez uma nova especialização em sequenciamento de proteínas, né, pela Universidade de Buenos Aires, em 1993. E aí fez um doutorado já na UNB em Ciências Biológicas, se eu não me engano, orientado pelo professor Marcelo Vale de Souza também, né, em 1996. E um pós-doutorado também no Departamento de Biologia Celular da UNB. Então, ele também atuou, depois ele se tornou professor na UNB, né, e atuou como pesquisador também convidado na Universidade do Sul da Dinamarca, de 2011 até 2013. O Wagner é atualmente professor titular da Universidade de Brasília, é membro do comitê editorial de alguns periódicos e revisor também de uma diversidade grande de periódicos internacionais e, obviamente, também avaliador de diversas fontes de fomento de pesquisa, é pesquisador do CNPq, né? E tem uma experiência vasta em bioquímica e imunologia, com uma ênfase em química de macromoléculas, proteômica e principalmente o estudo da resposta inflamatória, uma linha de pesquisa que ele já coordena há bastante tempo aí, que envolve toda a proteômica de neutrófilos, também uma parte grande de bioinformática e também, obviamente, a bioquímica clássica aí também, né? Bem, eu tive a oportunidade de trabalhar no mesmo laboratório que o Wagner por um tempo. Sei que ele é um grande pesquisador e, acima de tudo, um grande inventor. Assim, ele é famoso, importante a participação dele no laboratório de bioquímica e química de proteínas na UNB, com soluções inovadoras e até um pouco famoso aí pelas suas gambiarras, digamos assim, né? Que sempre botam aí os equipamentos para funcionar mesmo, ou seja, ele é um hands-on mesmo ali no laboratório. Ele está ali na ponta ali da broca mesmo ali para produzir resultados de qualidade, né? E o Wagner tem toda essa formação multidisciplinar, que é muito bonita, né? Como mostrei para vocês, ele tem toda essa formação médica, depois migrou para a parte de sequenciamento de proteínas, teve uma carreira brilhante em cima disso, e agora tem um enfoque que ele é um dos grandes especialistas do Brasil no estudo da ativação de neutrófilos, né? Então, acho que a palestra dele hoje vai falar um pouco sobre isso para a gente. Então, mais uma vez, obrigado, Wagner, por ter aceito o convite de participar de mais um seminário do Mais Friends Massa.
Estamos aguardando, então, ansiosos aí por esse grande seminário. Joia, Magno, muito obrigado pela gentil introdução, pela descrição aí, muito joia. E eu não só agradeço a vocês que estão organizando esse ciclo de palestras do My Friends Massa, mas também parabenizo vocês por essa iniciativa muito legal. Tá? Eu achei muito interessante essa proposta de vocês de juntar pesquisadores que se conhecem e que têm como ponto em comum a espectrometria de massa. Eu achei isso muito interessante, parabéns mesmo para vocês, muito legal essa ideia. Tenho acompanhado aí as palestras que são apresentadas, olha, nota 10. Mas, ok, vamos começar a tratar do assunto que a gente veio aqui para conversar, né? Eu vou comentar alguma coisa com vocês sobre proteômica de neutrófilos, né, uma linha de pesquisa que, como o Magno falou, já venho conduzindo aí há algum tempo, há quase 20 anos. E vou apresentar uma parte dessa linha hoje, em que a gente avaliou a resposta dessas células, esses neutrófilos, a situações de isquemia e reperfusão. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhes disso. Então, isso começa com uma breve descrição de resposta inflamatória. A resposta inflamatória é uma resposta de tecidos animais a uma lesão tecidual ou a uma invasão por patógenos. Quer dizer, pode ser uma resposta a um trauma, incluindo trauma cirúrgico, ou mesmo traumas pequenos. Quando você espeta o dedo, é um trauma suficiente para disparar uma resposta inflamatória. Pequena, localizada, mas com as características da inflamação. E essa resposta pode ser séptica ou asséptica, quer dizer, ela pode ou não apresentar patógenos envolvidos nesse processo. E essa resposta geralmente é localizada e restrita a uma região e controlada. Mas, em algumas situações, ela pode escapar a esses mecanismos de regulação local e se disseminar, quer dizer, passar a ser uma resposta inflamatória sistêmica. Uma resposta inflamatória sistêmica vai atingir tecidos que não foram atingidos pela lesão ou pela infecção inicial. Um exemplo que eu costumo usar disso seria o de um paciente que sofre um trauma grave, por exemplo, uma lesão muito extensa em membros inferiores. Então, obviamente, ele vai ter uma resposta inflamatória muito intensa nessa região de tecidos lesados, mas, frequentemente, esses pacientes, depois de uns 3 dias, eles começam a apresentar outras manifestações não no local do trauma. Frequentemente, eles começam a apresentar, por exemplo, lesão pulmonar, apesar de não ter um arranhão sequer no tórax. Isso por quê? Porque eles tiveram uma resposta inflamatória muito intensa, que escapou aos mecanismos de regulação local e que se tornou sistêmica, que teve manifestações em sítios além do sítio primário de lesão. Esse padrão de resposta inflamatória sistêmica tem uma participação muito intensa de neutrófilos, que são leucócitos, do tipo particular de leucócitos, são os mais abundantes na circulação, e são os primeiros a migrar para esses tecidos atingidos nessa lesão inflamatória, ou lesão ou infecção. Os neutrófilos migram para aqueles tecidos, são ativados e saem da circulação e penetram no tecido lesado, são ativados, começam a liberar espécies reativas de oxigênio, proteases, citocinas que amplificam mais ainda essa resposta inflamatória, armadilhas extracelulares compostas por DNA e enzimas, e histonas também, e começam a degradar aquele tecido que já foi lesado e começam a agredir patógenos que possam estar presentes nesse local. Então, uma resposta necessária, útil ao reparo tecidual, à recuperação do dano que causou essa resposta inflamatória. Mas esses neutrófilos também têm algumas propriedades que podem levar a essa resposta sistêmica. Por exemplo, quando eles são ativados,
o mecanismo de apoptose desses neutrófilos é retardado. Então, células que normalmente teriam uma vida relativamente curta, de algumas horas, passam a ter uma vida mais prolongada durante essa ativação. E há alguns anos foi descrito que, além de migrar para a região inflamatória em direção a um gradiente de quimiotáticos, eles podem migrar de volta para a circulação. Ora, então a gente começa a ter células que estão ativadas, estão produzindo todos aqueles agentes lesivos, que vivem mais e podem voltar para a circulação. Quando eles voltam para a circulação, eles vão cair na circulação venosa e vão passar por um outro leito capilar desse organismo. E, ativados, vão migrar nesse outro leito capilar, atingindo outro tecido. Bom, como eles saem de um tecido, caem na circulação venosa, o primeiro leito capilar que eles provavelmente vão encontrar vai ser o leito capilar pulmonar. Daí aquela história que eu tinha falado, então, de o paciente apresenta uma lesão frequentemente nos pulmões, lá pelo 3º dia após a lesão inicial. Pois é quando essas células começam a migrar para lá e começa a aparecer lesão tecidual numa região que não foi afetada pelo trauma inicial. Tá, então a gente tem essa dualidade de papel dessas células inflamatórias. Por um lado, elas são necessárias à recuperação do dano tecidual, ao combate a patógenos. Por outro lado, elas podem escapar ao controle e desencadear lesão onde não é desejável. Então, o ponto crítico aqui é entender como essas células escapam desse mecanismo de regulação, como elas passam de uma situação em que atingem o tecido lesado e passam para uma resposta sistêmica. O que vai acontecer aqui? E isso motivou grande parte da nossa linha de pesquisas nesses últimos anos. Desde projetos in vitro para entender melhor como é que funciona a sinalização dessa ativação do neutrófilo, como isso pode ser modulado, até projetos in vivo, tentando entender esses mecanismos sistêmicos de uma forma mais abrangente. Então, o que eu vou comentar com vocês hoje são alguns resultados que a gente teve nos últimos anos em relação a esses estudos in vivo, com base principalmente num modelo experimental que está mostrado nessa figura aqui, onde nós comparamos 4 condições. Um controle, animais não tratados, mantidos em condições de repouso. Um em que os animais foram submetidos a uma cirurgia simples, então um controle cirúrgico. A nossa intenção com esse grupo era simplesmente confirmar que a lesão observada não era simplesmente consequente à cirurgia. Depois, um outro grupo de isquemia e reperfusão, em que esses animais eram submetidos a uma cirurgia e eram submetidos durante a cirurgia a um clampeamento da artéria mesentérica. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso para quem não é da área exatamente, aí não entendeu muito bem como é que é essa cirurgia. Isquemia é a manutenção de um tecido ou de um órgão com baixo ou nenhum suprimento de sangue, portanto, uma redução do acesso ao oxigênio e nutrientes. E a reperfusão é a restauração desse fluxo, então a restauração dessa oferta de oxigênio e nutrientes. Então esses animais foram submetidos a um período de isquemia de 45 minutos, que é um período que já foi determinado por outros estudos como sendo suficiente para desencadear uma resposta inflamatória sistêmica depois de um tempo, mas também suficiente para ter uma baixa mortalidade, de forma que esses animais possam ser acompanhados por um período no pós-operatório. E depois dessa isquemia de 45 minutos, era removido o clamp da artéria e esse território intestinal era reperfundido. Ela tinha acesso ao fluxo sanguíneo novamente. Aqui vale uma observação de que essa reperfusão, normalmente ela está associada a uma situação necessária, né? O tecido estava privado de oxigênio e nutrientes
Então, quando você reperfunde, a ideia seria de que agora recuperou tudo. Mas não é bem assim. Essa reperfusão frequentemente agrava a lesão de isquemia, já que esse tecido que ficou privado de oxigênio e nutrientes sofreu adaptações metabólicas a essa condição e, em muitos casos, sofre danos celulares extensos. Então, essa reperfusão leva a uma produção aumentada de espécies reativas de oxigênio, um estresse oxidativo para um tecido que estava recém-adaptado a uma situação de hipóxia extrema, e também lava todos esses resíduos de danos celulares e citocinas liberadas para a circulação sistêmica. Então, já é um fator que favorece a expansão do processo inflamatório. E aí a gente testou também uma quarta condição, que é chamada de pré-condicionamento isquêmico. O que é isso? É a mesma coisa, a mesma história da isquemia e reperfusão, só que antes de fazer a isquemia de 45 minutos, a gente faz um procedimento de isquemia curtinho, de 10 minutos, seguido por uma reperfusão curtinha de 10 minutos. Isso já está provado há bastante tempo, que esse pré-condicionamento isquêmico reduz a lesão de isquemia e reperfusão. Tá? Então, ele atenua os efeitos dessa resposta inflamatória sistêmica e previne grande parte dos danos causados por isquemia e reperfusão. Aí vocês devem estar pensando, tá, Wagner, então se já tem um jeito de resolver isquemia e reperfusão, por que você perdeu tempo durante anos estudando esse negócio? Simples. Porque esse pré-condicionamento isquêmico ele pode ser realizado em situações em que a isquemia e a reperfusão são previsíveis. Por exemplo, uma cirurgia de transplante. Você vai fazer um transplante de fígado. Você pode fazer o pré-condicionamento isquêmico desse fígado a ser transplantado, para que quando o órgão, durante o transplante, vai passar por um período de isquemia prolongado, não desencadeie uma lesão de isquemia e reperfusão tão intensa. Então, em situações previsíveis, como uma cirurgia planejada de transplante, o pré-condicionamento isquêmico funciona bem. Mas, e nas outras situações de isquemia? Por exemplo, nas obstruções vasculares, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, obstrução de artérias carótidas ou cerebrais. Você não tem como prever quando isso vai acontecer e também não tem como fazer um pré-condicionamento isquêmico desse tecido. Até existem propostas de pré-condicionamento à distância e tal, mas não dá para fazer um pré-condicionamento de uma situação que não é previsível. O próprio trauma. Ninguém sabe quando vai acontecer um trauma, então não tem como fazer o pré-condicionamento. Então, o nosso objetivo em incluir esse pré-condicionamento isquêmico no desenho experimental é de obter um parâmetro de comparação para ver como o pré-condicionamento isquêmico funciona, quais os mecanismos moleculares acionados por esse pré-condicionamento isquêmico que poderiam ser mimetizados por algum possível tratamento que possa ser iniciado mesmo depois do evento isquêmico, talvez até depois do início da reperfusão. Então, isso aqui serve como um modelo de estudo. E nesse modelo de estudo, a gente olhou para o quê? A gente olhou para situações celulares, de hemocitometria, contagem de células, e situações moleculares, proteômica e análise de modificações pós-traducionais. No primeiro estudo, na avaliação dos tipos celulares envolvidos, nós observamos que os granulócitos, quer dizer, dentre eles os neutrófilos são os predominantes, sofrem alterações progressivas quanto mais intensa é a lesão traumática. O grupo controle tem uma certa porcentagem de granulócitos circulantes. No grupo do trauma cirúrgico, isso já aumenta. No grupo da isquemia e reperfusão, isso aumenta mais ainda. E observamos que o pré-condicionamento consegue prevenir esse aumento da isquemia e reperfusão, mantendo essa quantidade de células em níveis semelhantes ao do trauma cirúrgico simples. Nós observamos que para os mononucleares ocorre uma alteração, um perfil semelhante,
embora com quantidades invertidas, eles vão diminuindo progressivamente, o que nos leva a ver que a relação neutrófilos-linfócitos tem uma diferença significativa, relevante, entre essas condições. Bom, como a gente já conhece o histórico dos neutrófilos de participação nesses processos inflamatórios, nós demos continuidade avaliando os mecanismos moleculares dos neutrófilos. Então, no estudo de proteômica, nós isolamos neutrófilos das 4 condições e fizemos o procedimento clássico de lise, digestão, marcação, combinação dos grupos, enriquecimento de modificação pós-traducional em alguns dos estudos, e fizemos análise por LC-MS, análise shotgun, bottom-up clássica. E como resultado dessa análise proteômica, nós observamos alguns perfis de proteínas bastante intrigantes e interessantes. Por exemplo, nós vimos que algumas proteínas tinham um padrão de comportamento muito proporcional à duração do evento. Então, o controle em nível baixo ou um nível inicial, com alteração, uma certa alteração no trauma cirúrgico, uma alteração maior ainda na isquemia e reperfusão e uma alteração maior ainda no grupo do pré-condicionamento isquêmico. Portanto, um grupo de proteínas que depende da duração dos eventos inflamatórios e não muito do tipo de evento, nesses 2 grupos, tanto aumentando quanto diminuindo progressivamente. Mas nós também observamos grupos que tinham um padrão interessante, que era progressivo proporcionalmente à intensidade do trauma cirúrgico. Então, quanto mais intenso o trauma, mais intensa a alteração de abundância proteica. Então, grupo de trauma cirúrgico simples, uma certa alteração em relação ao controle, isquemia e reperfusão, uma alteração maior ainda, e no pré-condicionamento isquêmico, a prevenção da alteração. Parecido com aquele padrão que a gente observou na contagem de células. Então, parece que esse grupo está relacionado à prevenção por isquemia e reperfusão. Bom, numa primeira avaliação do processo de isquemia e reperfusão mesmo, o que essa isquemia e reperfusão está causando? Nós, analisando essas proteínas e as interações entre elas, nós observamos que os grupos mais sobre-representados nessa situação eram as vias relacionadas à produção e liberação de quimiocinas, a adesão e migração transendotelial desses neutrófilos. Também a regulação do citoesqueleto de actina, provavelmente relacionado a esse processo de migração, e vias do metabolismo primário. Fizemos também alguns ensaios funcionais, mostrando o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e uma redução na fagocitose, a capacidade de fagocitar desses neutrófilos quando colocados em contato com levedura. E uma coisa que chamou a nossa atenção ao observar esses perfis proteicos. Nós esperávamos que o grupo controle de animais em repouso e o controle cirúrgico fossem muito similares, que praticamente não houvesse diferença significativa entre esses grupos. Mas, diferente disso, nós observamos que mesmo um trauma cirúrgico simples, discreto, desencadeava modificações significativas na abundância de vários grupos de proteínas. Então, nós decidimos analisar isso de uma forma um pouco mais detalhada e vimos que esse trauma cirúrgico ele altera uma grande quantidade de proteínas envolvidas em processos de ligação e várias enzimas. A atividade catalítica foi uma atividade muito sobre-representada aqui. E que essas proteínas reguladas estavam envolvidas na resposta imune, como já seria de se esperar, mas também no processo de degradação de proteínas no proteassoma, na regulação do citoesqueleto de actina, nos processos de apoptose.
Então, a gente já notou alguma diferença aqui entre conjuntos de proteínas que formam redes de interação e estão diferenciais entre o trauma cirúrgico e o mecanismo de isquemia e reperfusão. Dentre essas proteínas com atividade catalítica, nós notamos que as hidrolases e transferases estão enriquecidas dentre essas enzimas reguladas nesse processo. E quando a gente olha para as enzimas reguladas, que têm essa regulação prevenida pelo pré-condicionamento isquêmico, nós também vimos que hidrolases e transferases estão envolvidas aqui. E isso chamou a nossa atenção. Bom, se hidrolases e transferases estão envolvidas tão profundamente nesse processo, e fosfatases são um grupo de hidrolases, sinases são um grupo de transferases, provavelmente fosforilação deve ser uma modificação pós-traducional que tem um papel regulatório importante nesse processo. Essa foi a hipótese que nós levantamos. E testamos isso avaliando a fosfoproteômica desses mesmos grupos experimentais. Observamos novamente aqueles grupos de alterações progressivas e o grupo que continha o maior número de proteínas de fosfoproteínas, de fosfopeptídeos e de sítios de fosforilação regulados, era novamente o grupo que apresentava aquele mesmo padrão em que a modulação era progressivamente maior quanto mais intenso o trauma, e isso era prevenido pelo pré-condicionamento isquêmico. Dentre essas proteínas com fosforilação regulada, chamava a atenção a regulação da caspase, da apoptose, pela via de caspase, e a regulação da migração desses neutrófilos. Então, a partir daí, nós começamos a planejar possíveis estudos para detalhar um pouco melhor isso. Quer dizer, agora nós estamos planejando possíveis ensaios funcionais de modulação dessas sinases e fosfatases que foram detectadas no fosfoproteoma como responsáveis por essa regulação, e também alguns ensaios em que a gente procure funções mais específicas desse neutrófilo que possam ser moduladas por possíveis inibidores ou efetores dessas enzimas. Nós também estamos planejando alguns estudos em que se verifiquem metabólitos, para que a gente possa ver, bom, a regulação de abundância daquelas proteínas se reflete nos metabólitos das vias de sinalização propostas ou não. Então ainda tem bastante chão pela frente, mas a gente já conseguiu um certo panorama dessa situação de isquemia e reperfusão. É claro que para chegar naquele objetivo final de propor mecanismos de modulação feitos após a lesão isquêmica, ainda tem muitos desses testes que eu comentei agora que precisam ser feitos, mas isso está sendo preparado no grupo. Também começamos a analisar dados agora de glicoproteoma, já que esses mecanismos de adesão envolvem várias glicosilações. Então a gente levantou também essa hipótese de envolvimento de glicoproteínas, então analisando mais essa modificação pós-traducional. Esse tem sido um estudo realizado em equipe nas minhas 3 casas. A minha casa de formação, do grupo de medicina da USP, o laboratório LIM 62, Laboratório de Fisiopatologia Cirúrgica. A minha casa atual na Universidade de Brasília e a casa que me abrigou na Dinamarca durante o tempo em que eu passei realizando projetos de pesquisa lá. Agradeço a todos os pesquisadores e colegas e amigos que estão representados aqui. Claro, ao longo de todo esse tempo, várias outras pessoas participaram dos projetos, vários estudantes
já desenvolveram seus projetos de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado. Nesse grupo, eu coloquei alguns que se mantiveram constantes por mais tempo aqui nessa linha toda. E eu agradeço mais uma vez ao grupo do My Friends Massa por essa oportunidade de apresentar o trabalho. Me coloco à disposição para a gente discutir ciência em cima desse modelo. Obrigado. Legal. Wagner, deixa eu colocar aqui o Magno. Agora ele voltou. Você sabe que, como treinamento, eu fiz meus alunos, né? Então, a gente tem pedido no nosso sessão de literatura, né, do meu grupo de pesquisa, a gente tem selecionado artigos dos palestrantes para eles apresentarem e tal. Então, esse trabalho seu, eu acho que foi o último, se não me engano, né, o do Mohamed. O do fósforo? Esse último agora do fósforo. Certo. Teve uma tanta discussão. Aí já vou até puxando a orelha deles aqui, espero que tenha alguma pergunta para ele, porque eles já estão sabendo do seu trabalho. Vou esperar aqui no chat se alguém pergunta. Então, vamos lá, podem descascar as críticas aí. Desculpa, vai lá, Magno, aí eu pergunto. Vamos seguir o rito. Não, acho que eu vou começar então com umas perguntas, enquanto o pessoal vai mandando aqui no chat, né? A gente dá um pouco de preferência para o pessoal daí. Wagner, eu fiquei um pouco mais curioso, assim, quais são as proteínas que já são bem caracterizadas como envolvidas nesse pré-condicionamento isquêmico que você tem, e se você conseguiu identificar elas, novamente, assim, revalidar elas de alguma forma no seu modelo, ou se isso foi um pouco mais complicado por algum outro motivo, são proteínas minoritárias, algumas interleucinas, alguma coisa assim, ou você conseguiu cobrir esse leque dessas proteínas envolvidas nesse pré-condicionamento? Então, a questão das proteínas envolvidas em estresse oxidativo, por exemplo, já é uma situação melhor estudada e a gente encontrou algumas também, tanto que a gente fez até um ensaiozinho funcional para confirmar isso, que estamos na mesma linha da literatura. Mas tem coisa que a gente não encontrou, como você colocou, as pouco abundantes, citocinas. Se você não fizer um ensaio direcionado a alvo, dificilmente elas vão aparecer em estudo de proteômica por causa da concentração baixa. Então, se a gente ficar nas top 10, dificilmente isso vai ser detectado. A gente encontrou essa questão de apoptose, então proteínas da apoptose e fosfoproteínas da via de apoptose, sendo que a via já tinha sido descrita, quer dizer, já se conhece um retardo de apoptose e a influência do pré-condicionamento isquêmico prevenindo isso, mas não tinha estudos detalhados. As proteínas que a gente achou complementam o que já estava na literatura. Então a gente expandiu um pouco isso. A questão de mobilidade também, a gente expandiu um pouco essa questão de mobilidade, mas precisamos de um pouco mais de detalhes agora funcionais para ver que aspectos da mobilidade estariam alterados. Tanto que uma das propostas para o próximo estudo é fazer uma avaliação de cinética de migração. Então, a gente avaliar a migração dessas células em tempo real em direção a um quimiotático. Então, a gente tem alguns conjuntos de proteínas, alguns deles já bastante descritos, com bastante sobreposição, outros que a gente expandiu um pouco, e alguns que a gente está precisando comprovar melhor a alteração dele, a correlação funcional da alteração molecular que a gente achou. E tendo um olhar um pouco mais ali da parte clínica, cirúrgica e tudo isso, existe alguma forma de você fazer um pré-condicionamento, digamos assim, molecular, onde você possa pré-condicionar aquele tecido a partir de drogas ou proteínas, ou seja lá o que for, em que você não precise fazer esses esses passos de pré-condicionamento?
Então, existem alguns estudos, uma situação chamada de pós-condicionamento, né? Se tem algumas coisas, por exemplo, com nucleotídeos ou nucleosídeos, você tem algumas situações com proposta de ozônio nesse pós-condicionamento, mas por enquanto você não tem nada com um efeito claro e comprovado. Você tem algumas situações específicas em que um deles funciona para reverter um dos mecanismos de ativação, mas no tratamento clínico não teve o efeito desejado. Então, por isso que a gente está procurando outros alvos que possam ter um resultado mais eficaz. A gente foca um pouquinho nessa questão, por exemplo, das fosfatases e sinases, que talvez possam ser moduladas. E isso Obrigado, Wagner. Um teste em nível clínico. Obrigado. Eu vou passar para o pessoal e, de repente, depois, no final, posso voltar aí, Thiago, de repente, para algum comentário. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço, mano. Tá, eu que vou fazer a pergunta? Eu não entendi, Marco. Beleza, tá bom. Você está vendo aí, ô Wagner? É uma pergunta da Marcela. Vi aqui a pergunta da Marcela. E aí, Marcelo, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê. Então, você perguntou como é que eu isolo os neutrófilos. A gente colhe sangue total do ventrículo do animal no final do procedimento cirúrgico e faz um isolamento centrifugando em gradiente de densidade. Eles têm densidade diferente dos mononucleares e das hemácias, então a gente centrifuga em gradiente de densidade, recolhe a faixa que contém os neutrófilos, faz um procedimento de centrifugação para lavar essa resina que dá o gradiente de densidade, e daí para frente a gente tem célula isolada. Ô Wagner, uma pergunta que teve até lá no meu grupo, o pessoal está tímido e ninguém perguntou, agora está na dúvida se foi a Brenda que fez essa pergunta, porque como você faz a gradiente de Ficol, não é? Isso, para os de rato, sim. E qual que é o percentual de enriquecimento que você tem, né? Tipo assim, como é que você consegue garantir que você tem só neutrófilo ali ou tem uma contaminação por algum outro tipo celular? Claro. A gente faz controle ou por microscopia óptica, a gente faz lâmina e conta, ou por hemocitômetro automatizado. Quando, nesses estudos de rato, que o procedimento cirúrgico foi feito num laboratório que tinha acesso a esse hemocitômetro automatizado, foi feito um hemograma rapidinho com 20 microlitros de sangue. Quando a gente está numa condição que não tem acesso a isso, a gente faz a lâmina e conta no microscópio óptico. A gente avalia tanto o rendimento de célula, quantas células a gente conseguiu, quanto a coloração e avaliação de possíveis contaminantes. Quer dizer, será que passou hemácia? Será que passou mononuclear contaminando? Normalmente, a gente usa amostras só que tenham neutrófilos acima de 97%. Legal. Mais que 97% é meio difícil conseguir, porque eosinófilos têm uma densidade quase igual à dos neutrófilos. Então, eles acabam indo junto. Mas com uma porcentagem de eosinófilos normalmente é muito mais baixa que a de neutrófilos, a influência deles acaba sendo muito pequena. Legal. A Marcela ainda ela falou que ia ter duas perguntas. A segunda, ela está perguntando se você acha que daria para usar algum inibidor de quinase e fosfatase no processo de tratamento dessas lesões de isquemia e reperfusão, já que você já sabe alguns alvos que são ativados com esse modelo. Exatamente, Marcela. Essa é uma das ideias que a gente está planejando desenvolver agora num próximo projeto. Tentar achar situações que possam simular o pré-condicionamento, porém começando depois da isquemia, fazendo, na verdade, um pós-condicionamento. Então, a gente pretende testar alguns desses inibidores ou estimuladores, depende da situação, mas, sim, essas sinases e fosfatases reguladas são candidatas boas aí para essa situação. Legal. A Arabella tá, né,
agradecendo e falando que é ótimo, eu concordo com ela nessa questão que você vai apresentando uma pergunta e vai desenvolvendo o seu raciocínio, e realmente essa forma que você usa para apresentar também eu acho bem legal, muito legal mesmo. A Marise tem uma pergunta, uma curiosidade, né? Que outro tipo de modificação foi buscado, como N-acetilglicosamina, ou igual você falou que você vai testar glicosilação, né? Mas isso, a gente fez aquele workflow do Giuseppe, né, que é para enriquecimento de glico também. Então agora a gente está com o conjunto de dados de glico sendo processado. E temos mais uma possibilidade de modificação a ser analisada, porque, assim, como o estresse oxidativo nessas células é importante, e nessa situação de isquemia e reperfusão, o tecido em que a célula está também passa por estresse oxidativo, a gente está pensando em olhar para modificações de oxidação reversíveis, né, nesse protocolo que o Martin desenvolveu lá recentemente. O Mohamed está lá ainda no Martin ou não? Não, o Mohamed estava em Harvard, num grupo de neutrófilos lá, e está voltando. Tá. Vai passar um tempo aqui com a gente, que é exatamente o tempo que eu pretendo desenvolver esses projetos. Trazer esse conhecimento, né? Pois é. Legal. O Fábio também colocou uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta sobre os dados de fósforo, se você poderia falar um pouco mais sobre o enriquecimento e a quantificação, né? Então, quais foram os métodos utilizados para enriquecimento e a quantificação? Tá. Então, Fábio, legal. Seguinte, o enriquecimento foi com titânio, tá? A gente usou aquele protocolo que eu comentei agora do Giuseppe, com enriquecimento em titânio, usando as beads de titânio para enriquecer os fosfopeptídeos. E você tinha perguntado, peraí... Quantificação. iTrack. iTrack. A gente quantificou por iTrack. Aí depois fizemos a análise de fósforo no Proteome Discovery com avaliação de... Ô, Wagner, aproveitando essa pergunta do Fábio, quantas células que geralmente vocês conseguem partir de, e mais ou menos quantas vocês conseguem extrair de proteína? Porque a gente sabe que para fósforo a gente precisa de uma quantidade maior, né, de peptídeos, lá em torno pelo menos uns 100 microgramas, 200 microgramas, eu acho, para ter um dado legal. De quanto que vocês saem, assim, tem ideia de células e de proteína, quanto vocês lisam? Então, aqui nesses ensaios a gente esticou dos dois lados. A gente precisou juntar a amostra de 2 animais para conseguir células suficientes, por volta de 1 milhão, 1 milhão e meio de células, para conseguir cerca de 120 microgramas de proteínas. Então a gente puxou para baixo o nível de... quer dizer, aumentou a sensibilidade necessária, porque puxou para baixo a quantidade de proteínas disponível. Então tivemos que fazer uma extração de fósforo bem criteriosa, e puxamos para cima a quantidade de células. Tivemos que usar 2 animais por experimento, fazendo um pool de 2 animais, para conseguir a quantidade de proteínas suficientes, células suficientes para extrair proteína suficiente. Uhum. Essa pergunta do Fábio, porque a gente já estudou esse artigo no seminário, eu sei a resposta, mas ele está perguntando se vocês buscaram, né, os motivos de espinase, e aí com isso as famílias de espinase estavam envolvidas. Isso, fizemos essa busca sim. Tanto que esse aí foi um dos pontos importantes para a gente chegar a essas sinases que estão reguladas e propor possíveis inibidores ou moduladores que possam vir a interferir, mas nós fomos atrás desses padrões de sítio, sim. Marcela falou de saudade das crianças. Nós ficamos sabendo, já não são crianças mais, né? Já está até na UNB. Criança calouro da UNB, mas... vai ser criança sempre, né, Wagner? Tem mais uma pergunta aqui da Genilda. Ela quer saber se é possível diferenciar o fenótipo dos neutrófilos.
N1, N2? Genilda, essa é a pergunta de $1 milhão. Nesse estudo nós ainda não conseguimos, mas isso com certeza está na nossa mira. Era, inclusive, a ideia inicial para o Muhammad desenvolver nesse grupo que ele foi trabalhar lá em Harvard, mas lá a coisa acabou tomando outro rumo, ele precisou mudar de projeto lá. Mas, com certeza, seria um ponto muito interessante, tá? Diferenciar N1 e N2 em relação à isquemia e reperfusão, já que todo mundo fala de N1 e N2 para câncer. Será que existe um paralelo? É uma pergunta que a gente está querendo trazer à tona, querendo fazer um desenho experimental para testar isso já há algum tempo. O Fábio também agradecendo, está dando um tom aqui, minha voz está um pouco mais baixa. Eu participo da nossa também aqui em São Paulo. A gente trabalha aqui no isquemia e reperfusão de coração. Aqui, no coração, uma das coisas que altera muito é a homeostase de cálcio, né, por causa da contração do coração e tal. Então, afeta muito cerca, fosfolamban, que são essas proteínas, esses canais que são importantes para a regulação do cálcio intracelular. Vocês viram questão de cálcio também, sinalização de cálcio? Não, no nosso estudo não apareceu nada crítico em relação ao cálcio, embora fosse esperado. Já tem descrição para os neutrófilos de participação de mecanismos de transporte de cálcio envolvidos nessa resposta, sim. Tá? Então, a resposta do neutrófilo em geral também depende de bombeamento de cálcio. Mas nesse trabalho não apareceu, não. E deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade agora duas. Uma você acha que nesse processo de isquemia e reperfusão que você faz do pré-condicionamento, porque uma das coisas que podem estar acontecendo aí, eu não sei se você sabe disso ou se já tem na literatura, que, por exemplo, falando agora de coração, uma das coisas que tem descrito como sendo um problema, por exemplo, do infarto, é que você tem diminuição do débito cardíaco, né? Então menos sangue sendo bombeado pelo coração, e que isso de alguma forma está alterando a perfusão lá no intestino. E quando você tem essa alteração de perfusão, ou seja, você está fazendo o que você faz aí, uma isquemia no intestino. Isso altera a barreira epitelial ali e acaba podendo ter uma translocação da microbiota para dentro da circulação e isso gera esse processo inflamatório sistêmico aí. Você acha que esse pré-condicionamento pode estar aí nesse sentido ou já... Assim, o pré-condicionamento causando translocação bacteriana, não. Não, mas depois sim, né? Cadeado. A isquemia e reperfusão causa translocação? Sim. Isso está bem caracterizado. Isquemia e reperfusão em choque hipovolêmico, em choque cardiogênico, que você citou aí, pode levar a essa translocação também. A translocação bacteriana pode agravar a resposta inflamatória sistêmica, né? Você tem um componente séptico, mas ela não é indispensável para que aconteça. Se você fizer um modelo estéril de isquemia e reperfusão, então, se você fizer uma isquemia de um leito não intestinal, isquemia de membro, por exemplo, você também vai ter resposta inflamatória sistêmica, independente da lesão intestinal. Sim. Tá? Então, existe translocação, mas ela não é necessária para que a resposta inflamatória sistêmica aconteça. Tá. Só para finalizar, o pessoal que acha que não trabalha com modelo animal, talvez não saibam, né? Mas se vocês perceberem na apresentação lá do Wagner, ele mostrou um controle, né, que era sem nada, e o outro que você usou, né, como como é que você chama? Que palavra? Eu chamei de grupo laparotomia. Que é o SHAM, né? Que é o que a gente chama de SHAM, né? Que é a simulação da cirurgia. Né? Que basicamente você abriu, mexeu ali, passou por lá anestesia e tudo, né? Teve lá sutura e tal. E é impressionante como é que esse grupo
já dá uma diferença bem significativa do controle sem nada, né? Ou seja, só como que o estresse cirúrgico já causa uma alteração significativa nas vias lá do neutrófilo e certamente de todas as células do organismo. Pois é, quer dizer, o que a gente esperava que fosse só uma resposta Sim. local, controlada, não tem uma manifestação sistêmica, porque esses neutrófilos foram colhidos do ventrículo, quer dizer, foi uma situação de neutrófilo circulante detectado. Então, você tem uma alteração sistêmica mesmo num trauma bem delimitado. Exato. Isso, acho que o pessoal não colocou mais nenhuma pergunta aqui, não. O Magno, você que está controlando aí, como é que nós fazemos agora? Você tem mais alguma pergunta? Não, eu queria fazer um comentário mais assim, especulativo, e eu vi um pouco da opinião do Wagner nesse sentido. Existe toda essa tecnologia emergente agora, principalmente nos últimos meses, de single cell. Como é que você acha que isso pode trazer novas informações para essas populações de neutrófilos? E o que você esperaria encontrar dentro dessas populações, diferentes populações ali? Sim, já tem muita coisa em termos de populações de neutrófilos, né? Você tem duas populações que já são bem conhecidas, o chamado de N1, N2, ou alta densidade, baixa densidade. Existe uma terceira população também, que já tem alguns artigos que descrevem bem, com um fenótipo intermediário entre 1 e 2. Você tem a característica pró versus anti-inflamatória e pró versus antitumoral desses fenótipos neutrófilos. Com essa história de single cell, o grupo em que o Muhammad foi, por exemplo, é um que está fazendo transcriptômica de single cell de neutrófilos. E eles conseguiram achar 7 grupos bem delimitados em função dos transcritos, apesar deles ainda não terem conseguido estabelecer uma correlação funcional desses grupos. Mas já se sabe que, então, o neutrófilo é mais um contínuo de variações fenotípicas do que um grande grupo isolado. Em relação à possível aplicação disso, você tem as aplicações intuitivas, né? Então, se você tem um grupo pró-inflamatório e um anti-inflamatório, a gente pode tentar ver como é que a gente consegue transformar um fenótipo em outro em situações em que cada um deles é necessário. Então, no indivíduo imunossuprimido, você pode tentar favorecer o fenótipo pró-inflamatório numa situação em que ele tenha uma infecção. Ou, num paciente com câncer, você pode tentar favorecer o fenótipo antitumoral, porque já tem até estudo mostrando o neutrófilo escoltando célula tumoral para implantação de metástase. Então, você pode tentar evitar isso. Nesse cenário de isquemia e reperfusão, seria mais a situação geral, quer dizer, você tentaria modular as células de forma que elas não tenham uma manifestação de inflamação sistêmica, mas consigam continuar tendo a resposta local. Porque, assim, simplesmente reduzir a atividade neutrofílica já foi testado desde a Segunda Guerra Mundial. E, ok, o paciente não tem resposta inflamatória sistêmica, só que morre de sepsia. Então não adianta simplesmente suprimir. A intenção aqui é achar um jeito de modular e manter a resposta necessária, suprimindo a resposta lesiva. Essa história do single cell pode nos levar a achar essas células. Para os neutrófilos, ainda a gente não consegue um jeito eficaz de isolar essas subpopulações. N1 e N2 tem vários artigos mostrando isolamento por densidade mais citometria, mas agora, recentemente, saiu um artigo questionando isso, justamente em nível de single cell, dizendo que não parece tão adequada essa separação por densidade. Você tem uma grande contaminação da população que teria o fenótipo de alta densidade, mas ainda assim tem uma densidade baixa, ele está lá junto com os outros. Então ainda é um quebra-cabeça que não está desvendado, mas com certeza vai sair coisa daí. E agora uma mais especulativa ainda.
pensando assim em todo o contexto da sua pesquisa em cima disso, o que você acha que isso poderia agregar no contexto de hoje da Covid e tudo isso? Existe uma correlação ou existe alguma... Como é que você vê esse cenário hoje em relação à proteômica de neutrófilos? Nesse contexto, assim. Covid, com certeza, tem uma participação muito evidente dos neutrófilos, né, principalmente em relação a essas armadilhas extracelulares que estão aumentadas e estão diretamente ligadas à gravidade da lesão pulmonar de Covid. Mas não se conseguiu até agora um tratamento que consiga modular esses neutrófilos nessa situação. O que era mais promissor no início, que o pessoal estava propondo, de DNase-1, para especificamente diminuir a quantidade dessas armadilhas, degradar essas armadilhas em excesso, não funcionou. O ensaio clínico não mostrou benefício nenhum para os pacientes. Então, de novo, a gente cai na questão, como modular esses neutrófilos. Não foi ainda possível achar um jeito de fazer com que essas células tenham a sua ação eficaz contra patógenos, mas não tenham essa ação lesiva por uma resposta exacerbada. Mas, assim, eu fiquei especulando um pouco em cima... você comentou das lesões pulmonares, que são efeitos, são fora dos sítios primários, não é isso? Então, isso poderia estar acontecendo também no caso da Covid, que mesmo que o vírus esteja atuando em outra área, com outros receptores, outros tecidos, já gera essa lesão também pulmonar em consequência disso tudo? No caso da Covid, eu não cheguei a ver nenhum estudo nesse sentido, mas não sei de nenhuma situação em que você não tenha o tecido pulmonar afetado pela infecção. Então, eu não sei se ele não estivesse, se a resposta seria tão intensa quanto é. Mas, aparentemente, a resposta é desproporcional à carga viral em tecido pulmonar. Então, você tem mais resposta do que infecção. Bem, estou satisfeito. Obrigado, Wagner. Foi ótimo. Não sei se tem mais alguma pergunta, Thiago, aí. Não. Talvez só lembrar o pessoal, né? Está até passando aqui embaixo, cadê? Aqui, ó. Que vai ter a sessão dos alunos na semana que vem, né? São mais 3. Desses 6, então, dos 3 da primeira sessão, mais esses 3, a comissão que selecionou eles vai depois escolher o melhor, né? Que vai ser, então, ganhar o grande prêmio. E também vão ter menções honrosas para serem distribuídas. Isso no último dia, né? Então, vai ser mais essa sessão. E na outra sessão, daqui 2 semanas, a gente finaliza, então, esse segundo My Friends Massa com a apresentação do Johnny Yates, né? E é isso aí. E agradecer o Wagner, né, Wagner? Muito bom ter você aqui. Bom rever mais um amigo aqui, mais um friend. Eu que agradeço a vocês. Com certeza. Saudade de vocês aí em Brasília, hein? Vou visitar e vou passar o dia para dar um abraço a cada um. Um abraço para o Lula. Tá certo. Faltando agora o Marcelo, né? Que o Ricardo já teve, agora o Marcelo, depois a gente tem que tentar trazer ele para dar uma palestra para a gente também. Joia. Beleza, pessoal. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de mostrar o trabalho que está sendo feito. E parabéns pela iniciativa fantástica de vocês. Imagina. Mantenham isso, porque é muito bom. Nós vamos, né, Magno? Nós vamos manter. Virou agora, já está agora no calendário, vocês anotam aí, né? A gente até já falou que vai ter um próximo no final do ano, então a tendência é ter sempre 2 por ano. Joia. Excelente. Legal. Então, beleza. Obrigadão, viu? E abraço para todo mundo. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Wagner. Beijão para todo mundo aí, viu, Wagner? Dá um beijo nas crianças, todo mundo aí. Tá bom? Para vocês aí também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.